Tá na hora de escolher a universidade e eu não sei se eu vou para uma pública ou para uma particular. Hoje eu vou falar de alguns pontos positivos e alguns negativos da Universidade Federal. Como agora eu tô muito youtuber, eu quero lembrar vocês de se inscreverem no canal se ainda não estão inscritos. Se clicarem naquele sininho que tem ali do lado da inscrição, do lado do nome do canal, em algum lugar aqui embaixo, vocês vão sempre receber notificações dos novos vídeos, então quando eu postar um novo vídeo já aparece direto em algum lugar para vocês, alguma notificação vai aparecer. E também, se vocês ainda não seguem, me procurem no Instagram e no Facebook. Lá, normalmente tenho dicas mais rápidas, uma história, alguma coisa que eu percebi, alguma visualização que eu não consigo fazer para um vídeo no YouTube, mas que no Instagram fica mais fácil. No Face, normalmente eu posto alguns documentos, alguns links e sites, que aqui também fica um pouco mais difícil de postar. Bom, gente, eu vou fazer 2 vídeos, porque senão vai ficar extenso demais. Esse de hoje, esse aqui, eu vou falar sobre pontos positivos e negativos da universidade pública. Eu acho que tanto a pública como a particular, a privada, tem seus pontos positivos e seus pontos negativos. Eu vou tentar ressaltar todos aqueles que eu percebi sendo aluna e professora dessas instituições. Eu já dei aula em particular, já dei aula em universidade pública e tem alguns pontos que são bem visíveis. Mas é claro que cada um tem que avaliar o que acha mais importante, o que é mais relevante. Eu só vou levantar alguns pontos de vista que eu tive com a minha experiência pessoal. Sobre a universidade pública, então, alguns fatores positivos são bem relevantes aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a universidade pública é totalmente gratuita. Não se paga 1 centavo por qualquer coisa dentro da universidade pública. A gente não vai pagar para estudar, a gente não vai pagar para ter expedição de documentos, a gente não vai pagar para participar de qualquer processo seletivo, de qualquer coisa ali dentro. Então, esse é um ponto que pesa para a maioria das pessoas. Normalmente, quem passa numa universidade pública, quem passa no Enem, no vestibular, sei lá qual é o estilo, né, qual é o tipo de método seletivo, costuma cursar, então, essa faculdade. As pessoas não costumam abrir mão de uma federal para ir para uma particular em razão deste ponto que é realmente muito relevante. Então, ali dentro a gente não paga para nada, absolutamente nada. Tudo é gratuito. Inclusive, em alguns casos, a gente pode conseguir bolsa. Bolsa para trabalhar em alguma questão, algum projeto. Bolsa para fazer algum trabalho especial. Claro que é tudo regulado dentro de cada curso. Mas esse é um ponto positivo muito relevante. Outra coisa muito boa da Universidade Federal é que ela é formada, se não 100%, com uma grande parte de professores doutores. Então, isso faz com que a gente tenha um contato muito grande com a academia. Professores que pesquisam, a maioria deles tem a dedicação exclusiva, é um fator que faz com que eles tenham um contato com pesquisa e facilite também para que o aluno tenha esse contato com a pesquisa. Então, se tu tem qualquer interesse em seguir uma vida acadêmica, a Universidade Federal, ela dá um grande passo, ela dá uma grande oportunidade. E também, normalmente, essas universidades elas já vão ter um programa de pós-graduação, que pode ser um mestrado, pode ser um doutorado, pode ser os dois, pode ser especialização, que em grande medida é maior o número desse tipo de programa em universidade pública do que em universidade privada. Quase todas as públicas vão ter um programa de pós-graduação, porque, enfim, é todo um entendimento, um plano de governo, um plano de Estado que a pública também ofereça esse estudo continuado, digamos assim. Outra questão bem positiva, que também pende bastante para a gente escolher uma universidade privada, além da questão de valor, enfim, é o fato de que ainda hoje é muito importante o nome da universidade. Eu gostaria de dizer que as pessoas não olham mais, que não interessa onde tu te formou, que todos os diplomas têm o mesmo peso, mas na prática eu já vivi situações em que não foi bem assim. Então, por exemplo, o fato de tu apresentar um diploma de uma universidade federal ainda pode ser decisivo para muitas pessoas. É tão importante assim? Depende, né? Tem empresas que não se importam de verdade, porque o que mais importa é o conhecimento que tu tem. E aí não vai ser uma universidade federal que vai dizer que tu tem esse conhecimento. Não quer dizer nada. Agora, em várias situações,
as pessoas vão olhar para o teu diploma e já vão fazer um juízo, um prévio juízo. Eu sei que isso é bem delicado de se falar, certo? Muita gente não concorda com isso, entende que hoje em dia a gente já tem uma sociedade mais evoluída, digamos assim, mas ainda existe o peso do nome da universidade, ainda existe. Então, é por isso que existem universidades que tu, só de ouvir falar, tu já sabe que a qualidade, tu espera que a qualidade do ensino seja boa. A gente sabe que tem universidades que têm muito peso e outras que não tem tanto. Nos Estados Unidos é um pouco diferente. No Brasil, normalmente, a universidade pública é aquela que vai ter um peso maior. E, além disso, a universidade pública, por ter todo o respaldo do governo, ela vai ter algumas oportunidades que a universidade privada não tem tanta possibilidade de oferecer. Então, por exemplo, as universidades públicas, elas gozam de mais tratados internacionais normalmente. A gente tem mais possibilidade de realizar intercâmbio em vários estados, não só dentro do Brasil, porque existe como a gente fazer, por exemplo, um semestre numa universidade federal de outro estado, em razão de ter um vínculo com uma universidade federal. Então, por exemplo, eu estou fazendo direito na Universidade Federal de Santa Maria, e aí eu quero fazer um período na Universidade Federal de Minas Gerais, sei lá. Existe uma possibilidade de isso acontecer. Mas existem muitos convênios também internacionais. Então, as universidades públicas, elas costumam ter uma rede maior de conexões. Eu posso fazer um semestre na Espanha, um semestre na Argentina, um semestre na Itália, enfim. É bem mais fácil, normalmente isso é mais concretizado em universidades públicas. E muitas vezes a própria universidade vai te patrocinar, digamos assim. Ela paga passagem, ela paga a estada, ela te paga uma bolsa lá, ela paga um valor de seguro-saúde. Então, um aluno que da federal, que quer fazer intercâmbio, muitas vezes tem tudo pago pela própria Universidade Federal, porque o intuito dela é efetivamente o interesse público, é formar pessoas com mais condições, é que o aluno saia de lá melhor preparado. Outro ponto que muitas pessoas levantam como positivo para escolher uma universidade federal é que normalmente os alunos da federal são entendidos como mais autossuficientes, mais independentes e mais autodidatas. Entre aspas, muita gente fala que a qualidade dos alunos da Universidade Federal é superior, que os alunos da federal são melhores. E para mim, bem sinceramente, isso aí é uma falácia. E para mim, chega até a ser quase um ponto negativo. Porque agora, já falando de alguns problemas da Universidade Federal, o aluno na federal, ele não é autodidata porque ele escolheu ser autodidata. Infelizmente, muitas vezes o que a gente tem é simplesmente um descaso mesmo. E aí, ou o aluno estuda por si, ou ele simplesmente não vai ter o conteúdo, porque muitas vezes a gente não vai ter professor, a gente não vai ter quem possa nos ensinar, ou então a gente vai ter uma qualidade de ensino bem desejável. Também é muito delicado falar sobre isso, porque existem casos e casos, então tudo pode ser ou não aplicado, mas muitas vezes a gente sai de uma universidade que tem um nome pesado, um nome forte, mas a qualidade do ensino é bastante questionável. Embora, é claro, a Universidade Federal já tenha uma pré-seleção, porque digamos assim que de 1.000 alunos são selecionados 40, que em tese ganharam dos outros, e aí essa turma de os melhores, digamos assim, normalmente se mantém, digamos, no nível de estudo, mas não quer dizer nada, certo? Então, essa história de aluno da federal é melhor que aluno da particular, para mim não é verdade. Em todas as universidades particulares e públicas que eu já lecionei, eu tinha uma turma com 40 pessoas, digamos, sempre em todas, independente de qual, nós tínhamos alunos extremamente bons, maravilhosos, dedicados, alunos ok, medianos e alunos que efetivamente não mereciam nem estar ali. Mas faz parte, né? Então, aqui vale muito essa ideia de quem faz a universidade é o aluno, tá? E aí, outro fator bem negativo também da Universidade Federal é exatamente o contrário, digamos, o contraponto, né? Daquilo que eu elenquei como positivo.
Então, por exemplo, na federal, a maioria dos professores vai ser doutor em direito, doutor em alguma área do conhecimento, certo? O que acontece? Às vezes, o que a gente percebe é que alguns doutores, eles são pesquisadores, mas eles não são professores. E a gente tem uma dificuldade de fazer com que aquela pessoa nos ensine. Então, por exemplo, ser doutor em direito não quer dizer que tu consiga passar o conteúdo de uma maneira que as pessoas entendam. Não significa que tu seja um bom professor. Então, no Brasil a gente tem a ideia de que o doutor em direito, o doutor em geral, vai virar professor. Mas muitos deles não queriam ser professores, eles queriam apenas continuar pesquisando lá no seu tema sem ter que se incomodar com os seres humanos. Então, a gente tem esse problema na federal. Ser doutor não quer dizer que a pessoa tenha qualidade de ensino ou seja um bom professor, certo? Outra coisa, a gente tem, é claro, baseado na lei, na Constituição, inúmeras garantias para professores de universidade federal, o que normalmente são válidas e têm que ser defendidas. Mas o que eu já presenciei também foram situações em que a gente tinha professores que não cumpriam com o seu dever, efetivamente estavam muito aquém do que deveriam fazer, e a gente tem uma dificuldade muito grande de afastar um profissional ruim nesse caso. Existe todo um procedimento que tem que ser tomado, enfim, não basta a reclamação de muitos alunos, tem que ter uma comprovação, tem processo administrativo, tem várias coisas. Então, para simplificar o que eu estou falando, para o aluno que está lá só querendo ter alguém que ensine direitinho, às vezes uma universidade federal não vai atender tudo aquilo que tu está esperando, certo? Infelizmente faz muito parte do sistema isso, né? Entre muitas coisas boas, a gente tem algumas coisas que são ruins e que qualquer professor de federal ou qualquer aluno de federal pode confirmar. Outra coisa que também é bastante ruim na Universidade Federal é que é uma questão, é uma autarquia pública, né? Um órgão público. Por causa disso, tudo tem que ser feito dentro da burocracia estatal, que a gente sabe que é o processo legal correto e esperado. Só que isso muitas vezes dificulta a nossa vida. Então, por exemplo, enquanto nós temos 1000 alunos, por exemplo, num curso de Direito, a gente vai ter 1, 2, 3 funcionários, 3 servidores que tem que resolver o problema e fazer matrícula e tem que decidir edital de seleção, enfim. É muito aluno para um serviço que tem uma dificuldade de ser prestado. Muitas vezes, a maioria das vezes, os funcionários públicos eles vão fazer o que eles podem de melhor, assim, vão fazer o máximo. Só que eles são poucos para atender tanta gente, tantas questões que têm que ser resolvidas. Então, esse é um ponto bastante negativo da Universidade Federal também. A gente nunca sabe efetivamente como que a gente vai ter uma resposta, se vai ser logo ou não. E o pior de tudo é que não é culpa de ninguém, é um sistema que foi construído buscando, é claro, atender o máximo de pessoas, mas que muitas vezes acaba nos deixando na mão, digamos assim. Eu vou lá falar, tem uma pessoa para atender muita gente e assim, é bastante frustrante às vezes. Outro ponto verdadeiramente negativo das universidades federais é a questão da estrutura do espaço mesmo. Então, embora tenha melhorado muito nos últimos anos, pelo menos as universidades públicas que eu costumo acompanhar, enfim, participo, o que se percebe é que a universidade pública ela tem uma dificuldade maior em manter um ambiente tão confortável como, por exemplo, uma privada faz. É óbvio que não tem nem como comparar de certa forma, mas esse é um fator assim que ele acaba nos fazendo refletir. Por exemplo, a Universidade Federal ela vai ter problema com biblioteca, que normalmente os livros eles não são muito atualizados. É claro que isso também vem sendo estão tentando melhorar, mas por exemplo a gente chega lá e encontra um código, um vademecum de 2009, de 9 anos atrás. Ou livros que estão totalmente desatualizados. Ou livros que, tipo, estão caindo aos pedaços. Se tu quiser, tu tem que ler daquele jeito mesmo. Certo? Questão de sala de aula, questão de classe, questão de quadro. Muitas das salas já têm, sei lá, data show, computador, mas são do tempo do EPA. O pendrive não entra, é difícil de mexer, ou não funciona, ou tá quebrado. É bem, bem complicado. Além do mais, assim, a gente tem uma estrutura
que com certeza poderia ser bem melhor. Então, detalhes pequenos, que é óbvio que, né, não vão tirar todo o mérito da Universidade Federal, mas que incomodam no dia a dia, sei lá, o fato de não ter papel higiênico no banheiro, por exemplo. Isso é uma coisa que talvez muita gente não dê bola, mas é uma coisa que incomoda no dia a dia. O fato de do elevador ter problema seguido, o fato de muita coisa não estar funcionando porque ainda se está arrumando ou tem que esperar ir à ordem de serviço para a central da universidade, para eles virem no prédio tal para consertar. Claro que isso vai depender muito da universidade que a gente está falando, mas é muito comum. E às vezes um conforto maior, ele facilita teu estudo, não dá pra gente dizer que é bobagem. Então, tu tá num lugar limpo, com muita luz, com tudo em dia, em que as coisas funcionam, é um ponto relevante também para se levar em consideração. Às vezes tu fica o dia inteiro trabalhando, fazendo alguma outra coisa, chega na hora do ensino, do estudo, tu quer estar no melhor possível para tu conseguir te concentrar, enfim. O professor às vezes tem que passar tudo no quadro porque não tem como passar de outra maneira, ou então tem que ter uma programação prévia do próprio professor para poder ter o material, às vezes não tem. Então, a faculdade federal, na questão de estrutura, normalmente ela também deixa a desejar. Tem pontos aí, tem novas construções, tem lugares que são realmente muito de primeira linha. Então, vai depender muito do lugar. Por isso que é interessante a gente visitar as universidades que são públicas, qualquer pessoa pode entrar, para que tu tenha uma noção do que te espera. Eu já tive que dar aula em universidade pública em lugares, assim, totalmente inapropriados. Porque, por algum motivo, naquela época ainda estavam organizando as salas de aula. Então, salas cheias de coluna, que os alunos não conseguiam ver direito, com um quadro bem pequenininho. Ou então, cada vez que tu for usar o computador, enfim, tem que avisar uns dias antes para alguém organizar. Essas questões, elas podem trazer um certo incômodo e é algo que a gente tem que levar em consideração, certo? Até que ponto isso é importante para mim, até que ponto que eu considero isso efetivamente algo que vá influenciar na minha decisão sobre qual instituição escolher. Quando eu era pequena, sei lá, tinha alguns anos de idade, eu vim numa cidade em que a cidade inteira ela está em volta de uma universidade. Então, ir para a Universidade Federal é algo que é querido normalmente por todo mundo que estuda, que mora lá. E a minha mãe sempre me falou que eu ia para a Federal de qualquer jeito, que eu tinha que estudar e dar um jeito, enfim. E aí eu vi no jornal que tava passando sobre universidades federais sucateadas. E era um horror, assim. Um horror, um horror. Eu fiquei apavorada com, sei lá, 7 anos de idade. Falei, mãe, pelo amor de Deus, eu não quero ir para a Universidade Federal. Eu não quero passar por isso. Por favor, eu quero ir para uma particular. E aí ela falou, não, vai estudar, vai passar e vai entrar na Federal, senão tu não vai ter universidade. Enfim, hoje em dia tá bem melhor, tá? Mas são momentos que tu passa. Bom, gente, eu tentei ressaltar alguns pontos positivos e alguns pontos negativos das universidades federais. Eu ressalto que não tem como generalizar, porque tem algumas totalmente diferentes de outras, umas estão realmente do melhor, com todas as condições. Existem bibliotecas de federal que são inacreditáveis, é o caso da URGS, por exemplo, Biblioteca do Direito, é uma biblioteca maravilhosa. Existem universidades que conseguem ter um desenvolvimento melhor, enfim, não tem esse problema de papel higiênico, por exemplo. Não quer dizer que todas tenham os problemas e todas tenham também os benefícios, né? Tudo vai depender muito. Agora, eu acho que uma boa dica é conversar, encontrar pessoas que já estão na universidade, naquela que vocês pretendem entrar, e verificar se efetivamente o ensino é bom, como são os professores, de que forma funciona, se tem uma estrutura razoável e tudo mais, certo? Todas as universidades públicas ou privadas vão ter benefícios e vão ter pontos negativos, então faz parte. A gente só tem que mais ou menos averiguar o que a gente está disposto a abrir mão, o que vale mais a pena para nós ou não. Tem pessoas que saem da federal porque efetivamente não se adaptam ao estilo de uma federal e acham que tem outros pontos que são mais importantes. Então, tudo vai depender muito daquilo que tu está buscando, certo?
No próximo vídeo eu vou falar sobre alguns benefícios e outros probleminhas ou pontos negativos das instituições privadas, certo? Se tu gostou, se tu tem alguma coisa para acrescentar, eu falei de tudo que eu me lembrei agora, mas talvez algum ponto tenha ficado faltando, pode comentar aí embaixo, complementa, que a gente pode conversar e eu posso, inclusive, acrescentar isso para as próximas vezes que eu falar sobre esse assunto, certo? Um grande abraço!